Fala, seu ilícito, fala, sua ilícita, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje responderemos a seguinte questão: os traficantes são vítimas dos usuários de drogas? Interrogação. Por que isso, Davi? Recentemente, Lula emitiu essa frase. E eu quero considerar aqui que ele já se retratou, mas eu vou explicar para vocês o contexto em que saiu essa frase, o quão aberrante ela é e por que rapidamente teve de se retratar. Inclusive, todos os órgãos brasileiros que trabalham com combate ao tráfico de drogas tiveram que colocar os seus dados, as suas ações para provar que o Brasil realmente é um país que atua contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, porque senão, ai de nós, haja sanção internacional, haja perda de dinheiro, haja perda de investimento por causa de uma declaração, para dizer, no mínimo, desastrosa. Vamos lá. Primeiro a declaração, segundo o contexto e a análise. A declaração do Lula foi a seguinte: os usuários são responsáveis pelos traficantes. Como é? Que são vítimas dos usuários também. Aí você olha assim, como assim os traficantes são vítimas dos usuários? Que loucura é essa? Sem falar que o traficante ele só precisa, dependendo da droga, que o usuário use que a pessoa tome uma vez para virar usuário. Às vezes eles dão de graça para a pessoa se viciar, ou muito barato no começo, e quando a pessoa cai no vício, aí é só aumentando o valor, porque a pessoa já está na mão dele, exigindo bens. Enquanto a pessoa vai degringolando, perdendo suas capacidades cognitivas, sua vida social, sua vida amorosa, o traficante está enriquecendo. Como é que isso é ser vítima de alguém? Eles muitas vezes usam pessoas que estão dos problemas das pessoas, porque às vezes a pessoa não quer, nunca quis se drogar, tá passando por um período difícil, o cara vai lá, olha, toma aqui, ó, experimenta isso que vai dar um bom para você, e aí, ó. Então, assim, a declaração dele inverteu completamente a casualidade? Sim. Os traficantes são responsáveis por ferrar a vida das pessoas. Não são vítimas dos usuários. Mas por que o Lula deu essa declaração? Qual era o contexto? Foi uma pergunta feita lá na Indonésia. Ele estava dando entrevista coletiva sobre o encontro que ele vai ter com o Trump. E o contexto era o seguinte: as ações do governo dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas. Então, assim, e qual o contexto maior? Os Estados Unidos estão enviando o maior porta-aviões deles, junto com a esquadra toda, para combater, segundo os Estados Unidos, né, combater o tráfico de drogas na Venezuela. Então, assim, quando o Lula dá essa declaração, o que ele está defendendo? O que ele quer tentar defender? O Maduro, o que ele quer falar? A mensagem que ele quer passar para o Trump. Olha, Trump, cuida dos usuários que os traficantes vão sumir. O que é um absurdo, né? Os traficantes, uma vez que eles viciam, a pessoa fica física e emocionalmente ligada àquele ato de usar a droga. Então, assim, o que ele quer fazer? Salvar o amiguinho dele, Nicolás Maduro, de um ataque dos Estados Unidos. Provável, possível ataque à Venezuela e contra o regime do Maduro, que para o mundo inteiro é um ditador, porque fraudou as eleições. Para o mundo inteiro é líder de cartel de tráfico de drogas, porque uma das formas do governo da Venezuela se financiar é o tráfico de drogas, inclusive envolvendo todo o alto escalão das Forças Armadas, que é assim uma das formas que ele tem para não cair no Maduro, é justamente é,
colocar todo o alto escalão das Forças Armadas no tráfico de drogas, para que se um cair, vai cair todo mundo, então eles se ajudam e ajudam a manter o regime. Um regime esse que, que flagela a sua população, né? Um êxodo imenso, muita gente fugindo da Venezuela para Colômbia, para Brasil, para outros países da América Latina, porque tá um desastre lá. Então, assim, tem razão nenhuma para o Lula defender o Maduro, além da questão ideológica. Só isso. E por causa da questão ideológica, ele quase bota o Brasil na rota na rota de se tomar sanção. Porque, uai, então o Brasil agora é um país que apoia o crime organizado, que apoia o tráfico de drogas. A gente tem que falar não, e tem que mostrar, ele teve que se retratar no dia seguinte, e a gente ainda teve que mostrar, ainda teve declaração mostrando os atos do Brasil contra o tráfico de drogas, contra o crime organizado, justamente para não ser sancionado por outros países ou outros blocos. Gente, os outros blocos, eles querem justiça. Não, eles só querem uma desculpa, muitas, por exemplo, União Europeia, para não fazer acordo com o Brasil, o acordo de livre comércio, por exemplo. Aí, ó, o Brasil apoia. Ou o Trump, se não tivesse precisando muito do Brasil de terras raras, ia ser a desculpa perfeita para aumentar ainda mais as tarifas. Então, assim, o Lula dá corda para se enforcar, gente, pelo amor de Deus, para defender um Maduro que não, o Brasil, um regime dele não teve vantagem alguma. Zero. Zero. Só por uma questão ideológica. Aí você vai, os Estados Unidos querem o petróleo da Venezuela. É óbvio que eles querem o petróleo da Venezuela. Só que, segundo alguns analistas geopolíticos, eles querem o petróleo da Venezuela para quê? Você tem que levar em conta que o parque industrial da Venezuela está todo sucateado. Os Estados Unidos, por dia, produzem entre uma média de 12 a 13 milhões de barris de petróleo. A Venezuela, por mais que ela tenha reserva, ela produz 1 milhão só, porque está sucateado. Então os Estados Unidos vão querer que a Venezuela produza mais petróleo? Sim, com empresas americanas, óbvio. E também para quê? Para baratear o preço do petróleo, que afeta quem? A Rússia. A Rússia está se financiando muito com o quê? Com petróleo. Se o preço cai, o custo da guerra para a Rússia fica muito mais alto. Então, assim, você vê como é tudo intrincado? E, por exemplo, a Venezuela exporta muito para os Estados Unidos, exporta, né? Trafica, né? Para os Estados Unidos o quê? Cocaína. Cocaína não é a droga que está dando mais problema lá nos Estados Unidos. É o fentanil, que a matéria-prima dizem que vem lá da China e tem laboratórios onde que processam e fabricam, transformam nessa droga. A pessoa vira um zumbi usando fentanil. No México. Então, assim, se fosse para tratar a questão da droga mesmo, a que está mais causando mortes, a mais problemática nos Estados Unidos, que cria uma verdadeira zumbilândia, que seria, de onde é que você ia atrás? Do fentanil. Então, assim, você vê como as coisas estão intricadas, né? Assim, o Trump mentindo, Maduro mentindo, Lula mentindo. Agora, você não pode dar declarações que vai lascar o seu país, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, os traficantes são vítimas dos usuários. É inverter completamente a causalidade. Não estou dizendo, ele quis dizer que a gente tem que tratar dos usuários. Gente, dependendo da droga, é muito difícil. É quase impossível a pessoa voltar. Tem clínica, na época que o governo recebia, que as clínicas particulares recebiam do governo, em alguns estados, né, para recuperar os usuários, tinha clínica que não aceitava usuários de certas drogas, porque não volta. Então, assim, não tem base nenhuma essa declaração do Lula. Ele tentou ajudar o Maduro, mas quando ele disse isso, se você prestar atenção, ele meio que está dizendo, olha, o Maduro é traficante, o governo venezuelano é traficante, mas eles não são o verdadeiro cerne. É como se ele estivesse admitindo que o Maduro... Você já pensou nisso? Que o Maduro realmente é um narco-estado, a ditadura venezuelana. Então, assim, realmente os governantes têm que ter cuidado com as declarações que eles emitem. Por mais que
que você tenha um viés ideológico, um país que não serve para ajudar o Brasil em nada, aquele regime não serve em nada, pelo menos não ferre o seu próprio país. Esse é o básico do básico. Enfim, esse canal é para isso, é para falar o básico do básico. Muito obrigado. Gostaria de ver a sua opinião. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!